Ora, boas tardes. A sociedade que a gente vive hoje está muito virada para implementar a todos nós a sexualidade desenfreada. Hoje anos da televisão, a internet, não é? Para ver pornografia basta só fazer um clique. Os anúncios de televisão é gajas descascadas, é isto e aquilo, é as revistas, não sei o quê. É tudo. E depois agora é os biquinis fio dental que está na moda, é as mini saias, é os shorts apertadinhos ou as calças apertadinhas, é o fixe, é até andar de escola, tudo aponta. Isto causa bastante mal às nossas mentes. Portanto, porquê é que o sexo deverá somente ser feito dentro de matrimónio, não é? Há muitas pessoas que, não é? A gente gosta de gabar, isso, um garanhão e tal, ou aquele um garanhão que ele tem não sei quantas gajas, não sei o quê. É engraçado, quer dizer, um gajo que tem montes de gajas é um garanhão, e se for uma gaja que tem montes de gajos, já é outro nome que nem sequer quer dizer que é pecado. Não é? É engraçado como é que a sociedade é assim. Mas quer dizer, não é? E depois, tu és virgem, e depois é logo uma galhofa brava. E a gente pode deduzir, isto que eu estou a dizer, o sexo é para ser feito somente dentro do matrimónio, por uma simples demonstração do qual faz parte da filosofia e também a matemática. Não é? O casamento, para que é que se casa? É para a gente, para quem que se casa, é porque está preparado para ter filhos. As pessoas casam para ter filhos. As pessoas pensam que, não é? Já expliquei isso no vídeo meu, Sacramentos, o matrimónio. Casa-se é para ter filhos, não é? Para ter família, para o que é. Portanto, casamento igual a procriação. Procriação, claro, que tem que haver sexo para a procriação, não é? Logo, o sexo para ser feito dentro de casamento. A igual a B, casamento e procriação. B igual a C, procriação, sexo. Logo, conclui-se que A, casamento, igual a C, sexo. Portanto, o sexo deve ser feito dentro do casamento. Isto tem evidências bíblicas, não é? No Novo Testamento tem várias, depende das traduções da Bíblia, mas ou fala-se em imoralidade sexual ou fala-se em fornicação. Ou seja, fazer a gente entenderem que o sexo é sexo e que não sei o que. Não. Há coisas que o sexo está feito de tal forma, está bom, está certo, e há outras coisas que não estão certas, são imorais, que não estão certas. A gente, por exemplo, vê em Marcos 7, versículo 21, diz: pois do coração, isto é Jesus a falar, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Mas reparem, Jesus fala aqui, põe a fornicação, põe as imoralidades sexuais ao nível de roubos, homicídios e adultérios. Portanto, é um pecado grave. É um pecado grave fazer sexo fora de casamento. Aqui demonstrado por Jesus Cristo, não é? É Jesus Cristo que fala aqui. E depois tem outros, tem 1 Coríntios 6, versículos 18 e 20, tem Gálatas 5, versículo 17, 1 Pedro 2, versículo 11 diz: amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, aqui São Pedro está-nos a alertar, não somos do mundo, somos apenas peregrinos, somos é de Deus, somos é de Cristo. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Não é? Enfim. E depois há uma ainda pior que essa, que assusta, mas é verdade, meus amigos. Embora possa doer, é verdade. Apocalipse 21, versículo 8 diz: mas quando aos tíbios, aos infiéis, aos depravados, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Fala aqui do inferno. Quem foi um fornicador, quem foi um homicídio, um feiticeiro, isto e aquilo, que não se venha arrepender, que faz isto como se faz
como é quem muda de cuecas, o seu destino está já traçado. Lago que arde com fogo e enxofre, o inferno. E isso é muito importante. É muito, muito importante. Portanto, o sexo tem duas finalidades. É um dedo de casal. É um dedo de casal. E a procriação, claro. A procriação. E há estudos que revelam vantagens para quem não faz sexo antes de casamento. Portanto, promove uma melhor comunicação, não é? Não há sexo, não há aquela coisa. Portanto, aquela atenção para o sexo é desviada para uma maior interação com o parceiro ou parceira. Portanto, promove a comunicação. Em caso a relação esteja péssima, é mais fácil separar, não é? Já não envolve aquela parte física, não é? É mais fácil separar. Há estudos que indicam que há um maior prolongamento de casamento, não é? O casamento dura mais. Promove uma maior ação efetiva e romântica, não é? Que as mulheres gostem sempre que os homens sejam bastante românticos. E os jovens perdem facilmente a autoestima e vivem com culpa. Estraga a pessoa, estraga a alma e sente-se em baixo, sente-se que foi usado ou que sente-se coisa. Isto são consequências graves, não é? E depois leva a vícios, leva àquilo e depois como é? E depois onde é que está a esperança para estes jovens? Onde é que eles vão encontrar a libertação? Pois às vezes envolvem drogas, envolve álcool, envolve tudo e mais uma coisa para aí, não é? Fica-se a vida estragada neste tempo. Portanto, meus amigos, isso é que é difícil. As tentações são grandes. O mundo está de tal maneira que é tudo fácil, é tudo ok, mas nem tudo é bom. Já dizia São Paulo, nem tudo me convém. Tenho a liberdade para fazer tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo é bom para que eu possa depois me encontrar com Deus quando eu partir deste mundo, não é? Não é? E cá penso, às vezes cai às vezes na pornografia, meus amigos, é uma coisa que está, que é como eu disse, basta um clique e já está. E depois como é, não é? E depois eu sinto como um lixo. E sei que o nosso Senhor perdoa-me sempre e ama-me incondicionalmente, mas e fico contente porque sei que depois de pedir perdão e tenho o sacramento da confissão até, portanto eu alegro-me porque tenho um advogado, que é Jesus Cristo, mas também fico assim, não é? Triste porque ofendi a Deus e não cumpri a minha parte cristã, não é? E fico com que assim desanimado um bocadinho. Isto são só essa coisa do sexo, da sexualidade, estraga a pessoa. Muitos se calhar, aquele parece que está contente e isto, aquilo não lhe incomoda, mas talvez um dia, se calhar, não é? Lá perdoem-te, ou se calhar daqui a uns tempos, afeta a pessoa. Parece que não, mas afeta bastante. Então, meus amigos, querem ter uma relação sexual, rezem para que tenham uma esposa ou um esposo e sejam felizes, e rezam para que possam sentir essa vocação de ter uma família. Ter uma família é uma vocação. Ser pai ou mãe é uma vocação. Rezemos por isso. E para esta sociedade que está cada vez mais depravada acerca da nossa sexualidade, que é uma coisa linda que Deus criou, foi para o nosso bem. E a gente usa para tanta porcaria. Ok? Até para a semana, se Deus quiser.